para falar de semifinais de Copa do Brasil. Nós vamos falar de vários aspectos que envolvem Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Com aquele cuidado de citar o mandante primeiro, né? Bem focado. Mas uma dessas finais transcende um pouco o jogo em si, né? Uma dessas semifinais. Porque é uma semifinal que tem Felipão no Mineirão. Isso lembra alguma coisa? Sim. Eu estive no Isso Mineirão. lembra 7 coisas. Eu estive no Mineirão essa semana. 8, né? 7 no caso, pro lado, 8. 1 pro outro. Estive no Mineirão no fim de semana, participando de um evento. E aí o estádio vazio, a gente olhando. Teria jogo do Cruzeiro mais tarde, só às 7 da noite. Eu estava lá de manhã, no começo da tarde. E olhando aquilo, né? É difícil dissociar o Mineirão do palco daquela história, né? Você ainda conseguiu visualizar o Toni Kroos, o Khedira trocando bola no meio campo. Então, cara, olhando a bola aquele entrando estádio, toda hora no aquele gol. estádio tão inocente, né? Vazio, aquelas cadeiras desocupadas, eu ficava assim, meu Deus, tudo aquilo aconteceu aqui, né? Como é que isso ainda será que está na cabeça do Filipão? Nós vamos puxar a nossa vinheta memória para relembrar 2 passagens do Filipão, porque assim, uma é tão marcante que ofusca a outra, mas ele já teve no Mineirão em outra semifinal de Copa. Naquela época ainda era... Bom, essa aí é a que ficou na memória de todo mundo, né? Quando a gente fala em semifinal no Mineirão, é inevitável pensar em Brasil e Alemanha, né? Eu não sei qual é a sensação de vocês. Quando eu olho, parece de mentira isso aí. Parece que não... Sei lá. É uma coisa que não aconteceu. Eu acho que é um pouco diferente do sentimento que o Maracanazo deixou, né? Que era aquela coisa... Aquele silêncio, aquela... Né? As pessoas ficaram... E nesse 7-1 todo mundo ficou tão atônito, que ficou assim... Algumas pessoas, eu vi até algumas pessoas assim, dando risada, porque parecia mentira. Era um negócio o Maracanaço assim. Foi uma derrota, nós mostramos a outra semifinal, não era de Copa, não, era uma época em que campeonato brasileiro ainda tinha semifinal. Bons tempos, bons tempos. Você gostava. Mas, enfim, deixa a discussão do mata-mata e dos pontos corridos para depois. É que o 7-1 tem uma sensação mais... A incredulidade é diferente. Exatamente. É diferente, exatamente. Porque assim, o Maracanazo foi uma derrota, perdemos. Exato, 2-1 que ninguém esperava, mas chocante. Era doloroso, mas não era exatamente uma vergonha, aquele sentimento de assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E que no fundo ninguém viu, né? O Maracanazo? O Maracanazo, o Maracanazo é como o Big Bang. Mas todo mundo estava no Maracanã naquele dia. Até a gente. Os vivos e os mortos. Estava todo mundo lá. Então, assim, os que não tinham nascido ainda. Porque é uma coisa meio mítica, meio mágica, meio envolvida numa... Tem umas 4 imagens desse jogo, né? Deve ter 4, mais ou menos, talvez. 5, no máximo. Mas é uma herança que ficou, né? Tem meia dúzia. Tem as imagens das pessoas chocadas na arquibbancada. Eu me lembro de uma moça magra, alta, que faz um olhar de espanto, assim. Aí tem a imagem do Ademir, do Danilo chorando, eu acho. Tem a imagem do gol do Gil. Tem o Ademir também sendo consolado na saída. Tem o Ademir sendo consolado na saída. Já o 7-1 é uma coisa... Não, com certeza. Super exposta. É verdade. Com detalhes, enfim... Mas acho que são heranças diferentes, né? Quando você vai no Museu do Futebol e tem uma sala dedicada ao Maracanazo, que eu acho que não sei se vai ter uma sala dedicada ao 7-1 no futuro. Deveria. Mas aí você entra naquela sala e é silêncio, né? E você assiste o gol e você sente o impacto daquele silêncio do Maracanã. E eu acho que o 7-1 vão deixar uma herança diferente, uma herança de vergonha, de meu Deus, o que aconteceu. E até onde eu sei... Dentro, assim, posso até ser corrigido, se alguém estiver assistindo e puder me corrigir, por favor. Até onde eu sei, não tem no Museu da Seleção Brasileira, que fica na sede da CBF, nenhuma referência ao 7-1. O museu foi inaugurado antes da Copa, mas foi atualizado com fatos que aconteceram com a seleção depois, mas o 7-1 não tem. Que é a mania brasileira de só querer fazer museu de coisa boa. Quando o museu é para contar a história. O a Mineirão, história boa e a história ruim. O Mineirão tem acervo e tem o plano de abrir uma sala para o 7-1. Que tem que Inclusive ter. Tem uma camisa da Alemanha e uma camisa do Brasil usadas naquele dia. Tem que ter. Aliás, o Mineirão lidou muito bem com o fato de ser palco da tragédia, né? Tipo assim, nós não temos nada, nada a ver com isso, assim. Foi aqui, mas não foi culpa nossa, né? A gente cedeu o nosso espaço, os 2 times vieram aqui, jogaram, um fez 7 gols, o outro fez 1. Né? E por um lado é bom que a gente lembre, né? Para que isso não volte a acontecer, para que também se preste atenção. Eu acho que se falou muito dos problemas do futebol brasileiro naquela época e como a Alemanha
se construiu, se consolidou com esse futebol que trabalha muito bem a base, que chega com uma linha, né, de uma filosofia de jogo trabalhada desde a base na seleção, com continuidade para treinador. Acho que o fato talvez da continuidade do Tite também já seja uma lição aprendida de não precisamos crucificar treinadores quando acaba um Mundial e a gente não termina com o título, né? Ainda que esse professor esteja vacilando, mas ainda isso que é tenha outro algumas assunto. críticas, exatamente. Não vai fazer tudo do jeito que a gente quer nunca, nem ele, nem ninguém. Não tem jeito. Sim. Aqui, Só como registro. agora, uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo. Tem que perguntar ao Filipão sobre isso? Pode. Quem quiser Sim. pode. Eu É acho livre. que sim. É livre. Mas eu digo assim, É a primeira na nossa vez. função de jornalista, É a primeira vez que ele obrigatório volta. ir para uma entrevista? É a aí? primeira vez que ele volta ao Mineirão. Não é a primeira vez que volta ao Mineirão. Tem a coincidência de ser uma Mas, semifinal. Não. Assim, eu, editor, aí jornalismo não é uma ciência exata, cada um faz de um jeito. Eu, como editor, não valorizaria essa pergunta como uma prioridade. Porque, afinal de contas, ele já esteve lá uma vez, e já está até meio distante no tempo, já virou mais história do que fato jornalístico, na minha opinião. Você vê, a Alemanha já até teve uma Copa do Mundo para pagar mico, né? Já pagou verdade. mico numa Copa do Mundo, inclusive. Então, assim, não é um assunto que me fascina, o 7-1, como o telespectador já deve estar acostumado. Eu gosto como história, muito mais da derrota do que da vitória. Acho muito mais interessante como história. Mas também não acho que é o caso de cada coisa que acontece. Choveu, fez sol no Mineirão. E naquele dia também, então vamos falar do 7-1. Acho que, entendeu? Não é o caso. Assim, mas quem quiser perguntar, Mas pelo é amor uma de Deus, é livre. semifinal com o Felipão. Ah. Já temos aí, né? E quem quiser perguntar, é bom deixar claro, é livre, porque ainda podemos perguntar o que quisermos Porque para quem... não é uma curiosidade natural saber como é que o Filipão se sente Sim, eu acho que voltando antes... ao Mineirão Exato. para disputar uma semifinal? Eu acho que mais pode acontecer. antes do jogo é mais interessante essa pergunta do que depois, porque aí você vai... Se você perguntar depois do jogo, Não, talvez é que você eu esteja acho- deixando de lado Depois um do pouco jogo, só se puser ganhar de 7-1. assunto. Estou perguntando, inclusive, por isso. Eu não vi a coletiva toda, mas no trecho que a gente tem, essa pergunta não apareceu. E eu acho que ela, Eu acho que se não era obrigatória, ela era, no mínimo, relevante. O Felipão não ia ficar satisfeito, evidentemente. Mas aí não posso E ele fazer nada. provavelmente ia responder com uma... Ninguém mandou tomar de semi-patada. 7-1. Ia responder atravessado, mas enfim... Mas eu acho que faz parte, acho que... Está marcado na história dele. E assim, por uma questão de justiça, eu sempre gosto de registrar que o Filipão tem 2 vezes o número 7 registrado na carreira dele. No 7-1 e nos 7 jogos que ele ganhou com a seleção de 2002. Né? Então, as duas coisas entraram para a história dele. Sim. Da mesma forma que ele é o técnico do Penta, ele é o técnico do 7-1. Né? Não tem jeito. E ele tá lidando com isso. Mas, enfim, não vai ter 7-1, né? No Cruzeiro, Muito não vai ter. difícil. Nem Nem muito contra nem a menos do favor. Palmeiras, claro. Não vai ter. Não é.